E aí, galerinha do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós aqui novamente, os estagiários da UF, do último vídeo, Ronan, Jonathan, Tobias. E hoje, nesse vídeo, a gente vai dar continuidade às ideias que a gente já estava debatendo com vocês no vídeo anterior, sobre as questões de ética, as questões sobre a moral, naquele mesmo eixo temático, agir, poder, o tema é o ser, o dever ser. Só que nessa segunda semana do PET, as habilidades que deverão ser compreendidas serão conhecer algumas entre as diversas posições filosóficas a respeito do bem e do mal e analisar e compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas. Aqui também eles trazem para a gente conteúdos relacionados que são a definição da ética e da moral, que é justamente o início desse PET, né? Eles vão, digamos, dar uma certa distinção do que é ética, do que é moral, algo que eu também já dei uma conversada com vocês de forma bem elementar no vídeo anterior. E aqui também eles vão trazer um pouco da ética clássica, como a ética foi desenvolvida na antiguidade grega, e um pouco sobre a ética religiosa, a ética que se deu ali no tempo do medievo, mais ou menos assim. E começando aqui, no PET, eles já vão dar uma certa distinção entre ética e moral. Como eu estava falando para vocês no vídeo passado, a ética e a moral, às vezes, são compreendidas como duas palavras que são sinônimas, ou seja, são duas palavras que significam a mesma coisa. Só que o PET, ele traz essa distinção para a gente e diz para a gente que não é bem por aí. E porque até na própria etimologia das palavras ética e moral já tem uma certa distinção, né? O PET traz para a gente que a palavra ética ela vem do grego ethos, e isso literalmente significa morada ou refúgio. E em termos filosóficos, isso está ligado ao modo de ser, ao caráter, à natureza e à índole. Ou seja, esse modo de ser, caráter, natureza e índole, eles estão voltados para a questão do sujeito, da questão do indivíduo. É mais uma questão, digamos, restrita ao individual. A ética ela não tem tanta ligação assim com a questão da relação entre as pessoas, e a ética também pode ser compreendida como uma determinada disciplina da filosofia. E em contraposição a isso, a palavra moral ela tem origem no termo latino mores, e seu significado está ligado aos costumes e tradições, aos combinados sociais, ou seja, a palavra moral, diferentemente da ética, ela já está voltada para um contexto social, os costumes que estão dentro de uma sociedade e como as pessoas em conjunto interagem de acordo com esses costumes. Então, como vocês podem notar, na própria etimologia da palavra já existe essa certa distinção. E o PET ele vai trazer um pouco mais, vai abordar um pouco mais profundamente essas distinções, e eu vou tentar trazer isso para vocês aqui. Vocês querem falar alguma coisa, galera? Então pode continuar. Bom, acho que ainda nesse tema de ética e moral, a gente pode tentar talvez resumir, né, a moral em algo que é para todos, uma coisa coletiva, social. A moral seria aquilo que ela me oferece, né, ela me dá aquilo que é o certo, aquilo que eu devo fazer. Consenso. E a ética a gente pode colocar ela numa coisa mais individual, de cada pessoa. Porque eu tenho a moral que me fala como que a sociedade interpreta as ações, e eu tenho na ética o como que eu vou agir mediante essa moral que eu tenho, né? A ética está mais relacionada à ação do indivíduo por ele mesmo, né? De como que ele encara essa moral e como que ele coloca ela com ele, através dele no mundo, né? É justamente nesse sentido que você fala mesmo, Tobias. A ética, ela está mais voltada para a questão da postura que o indivíduo ele adota perante o mundo, perante a vida. Ela está ligada às questões individuais e, é claro, não se pode, digamos, desvencilhar o indivíduo do seu contexto histórico, do seu contexto social, do seu contexto cultural, do seu contexto político, mas a ética, ela, sim, ela está voltada mais para uma questão individual, de como o indivíduo se coloca diante do mundo,
diante das questões propriamente morais. A moral, por sua vez, ela já pode ser compreendida como um certo, digamos, conjunto de regras, de valores, de normas que estão estabelecidas dentro desse contexto histórico, social, cultural e político, que o indivíduo ético, está inserido. Elas têm uma certa relação, mas como a gente pode perceber, não são a mesma coisa, são coisas distintas. Se a gente olhar no eixo temático do PET, que é agir e poder, a ética está muito no fazer, né? Existe que você tome posicionamento, que você tome decisões, enquanto a moral está pré-estabelecida culturalmente. Então, de país para país muda. Então, coisas que são amorais para nós, não vai ser amoral para uma pessoa em outro país, talvez em outro continente, em outra cultura. Né? Então, tem essa barreira cultural. Então, cada cultura, cada grupo social vai ter as suas noções de moral, né? O de certo e errado. Enquanto a ética está no agir, por exemplo. Se eu me valo de uma situação em benefício próprio meu, isso está envolvendo uma atitude que pode ser certa ou errada. Então, isso aí vai da minha ética, do que eu julgo certo ou errado, como eu avalio aquela situação e tomo uma decisão. Se eu achar correto tomar aquela decisão, eu vou lá e faço, me aproveito de uma situação em benefício próprio. Então, isso é muito de um questionamento interno de você com você mesmo. Enquanto a moral está ligada à cultura. Um exemplo, por exemplo, a bigamia, que no Brasil é considerado uma coisa legal, e em outros países não. Então, principalmente porque socialmente, como a nossa sociedade é muito marcada pela religião, muitas coisas que a gente vai ver tida como amoral, tem alguns princípios de base religiosa, por exemplo. Mas em outras sociedades que é diferente, a gente tem outros conceitos, outras visões. Tem até um exemplo no próprio PET aí, né, Jonathan? Tem um exemplo claro que eles colocam de, por exemplo, uma situação onde uma mulher entra no ônibus, e aí no ônibus a gente tem sempre os espaços reservados, né? Espaços reservados para idosos, para gestantes, para pessoas com algum tipo de deficiência física. E aí ali é a moral. A moral é aquela lei de que aquele espaço é reservado para certas pessoas. Então eu tenho ali que a moral correta é eu respeitar e não sentar naquele lugar, deixar ele vago para um idoso, para uma gestante, para alguma pessoa sentar ali. A ética aí já parte de um segundo ponto. Eu chego, eu vejo a placa, eu conheço a moral daquilo ali, eu sei que as pessoas, que é socialmente bem visto que eu ceda o meu lugar, mas aí eu tenho uma atitude moral, aliás, uma atitude ética que vai contra aquela moral, que é de eu vou me sentar ali, porque o banco está vago e eu quero tomar proveito disso. Então eu tenho uma atitude ética que vai contra um preceito moral, ou seja, uma decisão moral de que o melhor seria deixar aquele espaço vago para outras pessoas, né? Então, nesse exemplo que tem no PET, a gente vê muito bem a diferença da moral como aquela lei, aquilo que está por trás, aquilo que vai me indicar o caminho do certo, e a ética, que é como que eu vou agir quando eu tenho aquela lei na minha mão, se eu vou querer tomar proveito dela ou se eu vou fazer o que as pessoas acham aceito, né? Esse ponto é interessante que o Tobias fala, porque ele fala o que é bem visto socialmente. Então, a nossa ética, como é que ela vai ser moldada? Então, à medida que a gente vai olhando para a sociedade, a gente vai começando a ter contato com o certo e errado, a gente vai aprendendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, você deve fazer isso, não por ser obrigado, mas você deve, porque é mais correto agir dessa forma. Mas é claro que vem também a nossa liberdade, poder agir ou não de maneira ética, de maneira correta. Então você pode escolher, mas você tem toda uma estrutura que vem desde pequeno que vai te ensinando, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e ao longo da vida você vai se questionando, você vai se perguntando, por que eu devo fazer isso? É porque não tem uma lei que te obriga diretamente, mas você sabe que você tem que fazer, porque socialmente aquilo é bem visto, aquilo é um consenso comum sem leis, né? Um consenso comum, um acordo social de todo mundo. Não é legal fazer isso. Não é legal, por exemplo, jogar um papel no chão, você tem o lixo lá, não é igual a questão de ceder o lugar para uma pessoa idosa, para uma pessoa grávida. Então, a questão da sociedade vai influenciar muito a nossa noção de ética. Interessante isso que vocês falam sobre essas questões mais concretas, né? Sobre o uso da ética e da moral, porque realmente, né, a moral ela está ligada mais a um contexto histórico, social, cultural e político, ligado aos costumes de uma determinada sociedade,
né? E a ética, como eu já disse, vocês também já disseram, está voltada mais para a questão do agir do indivíduo em relação a esses costumes morais estabelecidos pela sociedade, né? É interessante também o ponto que o Jorge trouxe, que há certas distinções, por exemplo, que é concebido como moralmente válido aqui no nosso país, em outro país pode não ser, da mesma forma que o que é concebido como moralmente válido em outro país, aqui, por exemplo, pode não ser. Uma vez eu estava trocando ideia com um parceiro e ele chegou e me contou uma coisa. Eu não gosto muito de futebol, né? Mas ele me contou que em uma determinada Copa do Mundo que houve aqui no Brasil, os japoneses eles foram assim, foram assistir um jogo dentro de um estádio brasileiro. Acho que foi essa última Copa mesmo, né? Eu não sou muito ligado ao futebol, mas enfim. Eles foram, assistiram o jogo tranquilamente e quando o jogo terminou, eles recolheram todo o lixo que estava ali no estádio, todo o lixo que eles mesmos produziram ali no estádio, arrumaram as coisas tudo certinho lá e foram embora. E depois daquilo, o povo brasileiro achou aquilo, digamos, algo extremamente absurdo, né? Porque é algo que não está ligado à nossa moral, né? Aos nossos costumes. Tanto é que essa situação virou até uma notícia, né, de jornalística, justamente porque quando um brasileiro vai num estádio de futebol, ele deixa os lixos lá, deixa tudo bagunçado, às vezes até quebra as coisas mesmo. É claro que esse é um exemplo muito difícil de ser compreendido, mas se a gente for parar para pensar, isso realmente acontece, né? E para você ver, lá no Japão, isso já é um costume deles. Se eles vão num estádio de futebol, já está na cabeça deles que eles têm que ir lá, deixar o negócio tudo organizado, deixar tudo limpinho. Essa é o que eles compreendem como, digamos, a moral e também a ética, como eles devem agir em relação a essa moral que está estabelecida. Agora, aqui não. Aqui a gente já, digamos, já não tem esses conceitos morais estabelecidos, então a gente não tem esse agir ético diante desses conceitos morais que estão estabelecidos na cabeça dos japoneses, digamos assim. Entender é justamente nesse sentido. A moral ela está mais ligada aos costumes de uma sociedade. E a ética é como o indivíduo age de acordo com esses costumes. E, claro, pode haver essas distinções dependendo de onde estão localizadas as pessoas, em quais sociedades elas estão inseridas e etc. Ô, Rona, essa Copa que você está falando foi a de 2014 que teve aqui no Brasil. Foi de 2014 também? E teve um ato antiético nessa Copa, né? Foi a Alemanha vir na nossa casa, do país do futebol, e fazer 7-1 na gente. Isso aí é um ato antiético. Não precisava. Os japoneses fizeram um ato ético limpando o estádio e a Alemanha fez um ato antiético em cima do Brasil. É importante nessa linha de pensamento a gente pensar, porque se a moral está ligada com a sociedade, com os costumes, e a sociedade, os costumes mudam. Então, a moral também muda. Então, algumas coisas que eram amorais há um tempo atrás, a gente é mais novo, principalmente que a gente olha para as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas olham para a gente assustado, hoje em dia com a sociedade, com os costumes, a gente vê, hoje em dia, o tabu que é discutir a família tradicional brasileira, o que é uma família tradicional brasileira, o que é moralmente, o que é contra a moral e os bons costumes, o que é moral e bom costume no Brasil. Então, é importante saber que está sempre mudando. À medida que as gerações vão vindo, igual o exemplo que a gente teve, né, na Copa, que pode ser agregado, né, que a gente tenta introduzir nossa cultura, embora tenha uma resistência, mas que pode vir futuramente a ser integrado, né, quando a gente olha para os países e vê a questão de você poder deixar uma bolsa e você ir em outro lugar e voltar e a bolsa está no mesmo lugar, né. É muito costumeiro você ver isso na Suíça, no Japão, a pessoa não se aproveita da situação, né? Ela se auto-vigia, né, um auto-vigia de si mesmo. Isso é interessante. E acho que isso que você fala, Jonathan, a gente já pode até entrar num outro tópico, que é essa questão do sujeito moral, né? O sujeito moral é um conceito que o Sócrates coloca, e o Sócrates a gente pode colocar ele como o primeiro filósofo a começar a discutir essas questões de moral, de ética, de como que o ser humano age, porque me parece que antes a filosofia estava mais preocupada com uma questão de natureza, né? De descobrir o que estava por trás do mundo. E aí vem o Sócrates com uma filosofia diferente, uma filosofia mais voltada para o eu, para o autoconhecimento, né? E aí ele julga que através dessa reflexão sobre si mesmo,
desse se conhecer melhor, é só assim que a gente vai conseguir entender a moral, é só através desse conhecimento de si mesmo, de cada um de nós, olhando para dentro, que a gente vai conhecer melhor as virtudes que a gente tem. O que são as virtudes? O Sócrates acredita que a gente só consegue ser um sujeito moral, ou seja, o sujeito moral é aquele que conhece o que é o certo e o errado, quando a gente conhece o que são as virtudes. E a gente conhece as virtudes olhando para nós mesmos, vendo os nossos vícios, vendo aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz de ruim. Então, a ética, a moral, ela nasce dessa autorreflexão, né, na sociedade grega. Então, a gente tinha uma sociedade onde as pessoas estavam muito preocupadas com o pensar, né. Eu acho que aqui, mais na época do Sócrates, acho que estava mais em pauta a moral do que a ética, né, porque eram sujeitos que pensavam muito antes de agir, né. Aquela coisa da vida contemplativa, né, de não fazer nada o dia inteiro, ficar só pensando sobre a própria vida, sobre as outras coisas. Então era uma época muito voltada para essa questão da moral, de saber o que é certo e o errado. Então, de si. Ele traz muito o Pet, traz, né, isso que a gente é o que faz, né, constantemente. Você é aquilo que você faz constantemente. Excelência está nisso, né, fazer todo dia, né, fazer uma vez ou outra. Você vai ser um bom jogador se você fizer gol todos os jogos. Então é uma excelência. É a mesma coisa. Para você ser uma pessoa moralmente, uma pessoa ética, uma pessoa com uma boa moral, uma boa índole, você tem que manter sempre essa constância. Porque uma vez que você contrariar isso, você joga tudo que você fez pro chão. Então, tipo assim, não valeu de nada tudo que você fez para trás. Então, o Sócrates traz muito esse problema do homem, de sempre se vigiar, de sempre tomar conta dessas coisas. Porque a virtude vai sempre nos incomodar. A gente sempre fica na dúvida de fazer uma coisa errada, a gente vai escondido. A gente pergunta sempre, será que isso é certo ou errado? Mas no fundo, a gente tem a resposta. Então a virtude é uma coisa, parece natural nossa, né? A gente sabe a resposta. O agir ético parece uma coisa muito natural nossa. Mas parece que a gente ainda tenta contrariar. Isso vai muito da nossa liberdade, de poder, mesmo sabendo que é errado, fazer. Interessante isso que você falou, John. Você me fez lembrar daquela citação que você trouxe pra gente no último vídeo. Não sei se você lembra. Aquela citação de Aristóteles, né? Que a virtude, por exemplo, ela só vai ser constituída caso o indivíduo continuamente pratique as ações virtuosas na vida dele, né? E como a gente está falando sobre filosofia grega antiga, o Pet, além de Sócrates, ele também traz um pouco da filosofia de Aristóteles, e o Aristóteles ele também deu a sua contribuição para as questões éticas e morais. E, em primeiro sentido, ele fez uma certa distinção entre o saber teórico e o saber contemplativo, né, e o saber prático. Esse saber teórico ou contemplativo, ele seria o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independente de nós mesmos e sem nossa interferência. Isto é, de seres e fatos naturais e ou divinos. Agora, o saber prático é o conhecimento daquilo que existe como consequência de nossa ação e, portanto, depende diretamente de nós, de nossas decisões. E é justamente nesse sentido, nesse ponto, que se insere a ética e a moral. Aqui o Pet está trazendo a questão da política, mas eu acredito que, como a gente está falando sobre ética e moral, a política também está envolvida, em certa medida, com essas questões, né? Então, a ética ela está voltada mais para um saber prático. O indivíduo ele age eticamente quando ele pratica aquilo na vida dele. E apenas praticando isso, não praticando apenas uma vez, praticando constantemente, ele adquire aquilo que seria a virtude, né? Que o Pet que ele está trazendo para a gente, que a ética na Grécia Antiga, ela estava voltada para a questão do bem, de se atingir o bem supremo. E que bem supremo seria esse? Seria a virtude, seria a vida virtuosa. E só se atinge essa vida virtuosa praticando constantemente a virtude, a ética inserida nas questões morais. Né? O próprio Pet traz lá a questão dos princípios da vida moral, ele traz para a gente 3, né? São fundamentais para uma vida moralmente correta. Ele fala, por natureza, os humanos aspiram bem, como a gente falou, a gente tem uma tendência a tomar decisões corretas, né? Embora a gente escolha, às vezes, tomar más decisões, né? Então, aspiram bem, a felicidade, né? Que só são alcançadas pela conduta virtuosa. Toda vez que a gente toma uma decisão errada, que é moralmente julgável, a gente vai ter uma felicidade curta, que não é longa. Então, aquilo uma hora vai prejudicar a gente de volta, porque aquilo lá é questionável, é julgável.
O segundo ponto, a virtude é uma excelência, né? Então, alcançada pelo caráter, então pela constância dos seus atitudes. Né? Então, de virtude do caráter, quando você olha para o seu pai, você olha para uma figura que você respeita, um autor, um cantor, um personagem, você olha, você vê elementos na conduta dele que são admiráveis. Você quer aquilo para você. Né? Então, aquilo é porque ele tem refletido nele a excelência, né? Uma pessoa toda vez que você olha para ele, você não vê mácula, né? Você não vê uma pessoa que faz coisas erradas, você admira ele, você quer ser como ele. Então também que a virtude é uma coisa que a gente quer pra gente. É ter uma vida ética, o agir ético correto, ser moralmente correto é algo admirável. Então a gente quer pra nossa vida. E o terceiro ponto que ele traz é a conduta ética, aquilo na qual a gente sabe o que é e o que não está em seu poder de realizar. Então é ciência, né? O agir ético é isso, é agir, é tomar decisões e ter consciência do que está fazendo. Ser consciente. Eu acho também que, vocês falaram, né? A gente pode, essa questão, quando a gente fala do Aristóteles, né? Tem aqui no PET essa questão de um saber contemplativo e saber prático, né? Vai muito do que a gente estava falando. O saber contemplativo, ele é uma coisa mais teórica, né? É aquilo onde eu vou saber, aquilo que não depende muito de mim, mas é algo que vai existir independente da minha ação no mundo ou não. Independente de eu estar no meio daquilo ou não, o saber contemplativo ou teórico vai ser esse, as coisas que existem independente da nossa interferência, né? Então, existe uma moral que ela independe da nossa ação, que aquilo ali vai ser certo ou errado independente de mim. Só que quando eu passo para um saber prático, o saber prático vai muito daquela questão que a gente comentou na primeira aula, de que a ética tem muito da questão da responsabilidade. Porque quando Aristóteles fala do saber prático, ele é eu saber o que vai gerar a minha ação no mundo, né? Quando eu começo a agir, quando eu sou um ser não mais só como ali quando a gente tinha no Sócrates um ser contemplativo, que olha para si mesmo, que entende o que é certo e errado, quando eu começo a praticar mesmo essas virtudes minhas, tanto no campo político, como a gente já comentou, no campo de boa convivência com as pessoas, etc., a gente vê que todas as nossas ações, todas as nossas ações mediante uma moral que a gente já conhece, elas têm consequências. Então, o saber prático é justamente saber qual é a consequência do meu ato. Ali seria que a gente pode colocar como a ética com a consequência da ação, né? Porque a gente tem a moral, que fala o que é certo e errado, e a ética, quando a gente age, a gente vai saber se a gente está influenciando o mundo de uma forma positiva ou negativa através dessas ações éticas ou não éticas, né? E como eu tinha comentado em cima, que como a nossa sociedade é muito marcada pela religião, principalmente a católica, o PET traz para a gente a relação de ética e religião, né? Lá no PET a gente vai ver lá que a religião está de tal forma presente na nossa vida, então o catolicismo principalmente, mas outras religiões também, está tão presente que ela funciona como parece um outro grupo social, né? Ela nos une para além de fronteiras, né? Então, por exemplo, um católico aqui, um católico em outro país, eles vão dividir os mesmos princípios da religião, porque a religião é uma só e ela traz alguns princípios, assim como a sociedade tem alguns princípios, a religião tem os seus princípios também. Então, o Brasil, que é um país majoritariamente cristão, católico, ele tem seus princípios baseados na fé. E aí tem a Bíblia, que é o livro que ele segue, que vai trazer princípios, e todo cristão vai se valer daqueles princípios para agir bem, para agir corretamente. Então, o PET traz isso para a gente também. E por ser uma instituição secular, é claro que a nossa geração tem uma certa resistência com alguns tópicos religiosos, mas é importante a gente olhar isso, porque como isso marca a nossa sociedade, como isso é muito forte na gente, né? Está tão profundo na gente, inclusive na sociedade mesmo. É quase como se fosse uma regra social, o Brasil de modo geral. Então, a gente traz lá para a gente lá que, diferente das religiões da antiguidade, né, o cristianismo nasce com a religião de indivíduos que não se define por pertencimento a uma nação, né? Então, é o que eu falei, mesmo em países diferentes, eles são um grupo, a gente compõe um grupo, independente de onde você está. Então, às vezes você está inserido numa sociedade
que tem alguns critérios morais, mas você professa uma religião que às vezes é divergente daqueles preceitos morais, porque ela é comum com o livro de outros lugares. Então, às vezes, em algum país é muito mais fácil você agir moralmente baseado na sua fé do que em outros países. Você vai ter mais resistência, porque o país professa uma coisa diferente do que aquilo que você acredita. Então, é a religião guiando o seu agir ético. Então, ele traz 2 tópicos lá, né? A ideia, dentro do cristianismo, de que a virtude se define por nossa relação com Deus e não com a cidade, né? Não com os outros pessoas. Então, o princípio ético do agir de uma pessoa que é cristã está pautado em Deus, no que ele definiu como certo e errado. Então, se você é cristão, você vai seguir aquilo que a Bíblia fala que é certo e errado, que é moralmente questionável, julgável, né? Os 10 mandamentos, né? As catequese aí, puxa na memória aí. Mas se você professa religião também, se você é evangélico, se você é urbano, se você da sua religião, tem princípios que você segue, né? O espiritismo, então cada um vai seguir isso. O PET traz sobre o cristianismo, a gente pode extrapolar para outras religiões. Eu acho que o PET traz essa questão por causa até de igual eu tinha comentado na primeira aula, essa questão da divisão filosófica, né? Quando a gente pensa na época medieval, a gente pensa em uma filosofia cristã católica, né? Em maior parte, assim, mas eu falo assim, da parte ocidental, né? Claro que da parte oriental vão ter outras influências, mas eu digo do que chega mais pra gente, né? E aqui o PET, ele coloca muito essa coisa essa palavra, né, do dever. Parece que quando a gente pensa na filosofia, na ética e religião, a gente tem essa coisa do dever. Porque a ética, quando a gente pensa ela antes de colocar a religião nela, a gente tinha muito essa questão das virtudes, da contemplação, dessa vida interior e pensar se aquilo é bom ou não. Agora, quando a gente tem aqui a ética e a religião, eu já tenho dito o que é bom e o que não é, por alguém que está acima de mim. Então, o que me resta é o dever de cumprir aquilo que já foi decidido que é bom ou ruim. E aqui tem essa questão da intencionalidade, que é importante a gente pensar, porque quando a gente vai pensar uma ética anterior à religião, principalmente quando a gente diz que a ética está muito associada à ação, aqui quando a gente pensa a ética e religião, a gente tem a intencionalidade no meio. Ou seja, quando eu tenho uma ética de virtudes, de seguir leis, que o homem julga, o homem me julga pela minha ação ética. Aqui no caso, quem me julga não é o homem, né? No caso é Deus. Então Deus, ele lê as intenções do homem. Ele lê o que o homem sente antes de agir. Então aqui a ética, quando a gente pensa em ética e religião, a gente tem que pensar na intencionalidade. O que é a intencionalidade? Eu ainda não fiz algo errado, mas eu quero fazer algo errado. Então até o querer está nesse dever ético aqui, né? Que a gente eu fiz também fazer também por imagem social. Válido a gente também notar uma certa distinção assim bem drástica, né, entre essa questão da filosofia antiga e a filosofia medieval, o surgimento do cristianismo, né? Porque as questões éticas, as questões morais vão se pautar em outro âmbito, né? Porque como a gente estava falando aqui no começo do vídeo, né? A moral ela está estabelecida dentro de um conjunto social, as normas, os costumes e etc. Tudo aquilo que se insere dentro do conjunto social. Agora, com o surgimento do cristianismo, não. O primeiro tópico aqui do PET traz para a gente é a ideia de que a virtude se define por nossa relação com Deus e não com a cidade. Isso já significa que nossa prática virtuosa não está totalmente voltada para a nossa relação com o meio social que a gente está inserido, mas sim com a relação que a gente tem com a divindade. E é justamente nesse sentido que surge essa ideia de dever. A virtude ela só surge dentro do indivíduo se o indivíduo ele age conforme esse dever, e esse dever que ordena que o indivíduo cumpra a lei que é estabelecida por Deus, né? É uma distinção muito drástica, para vocês verem que há essas diferenças entre o pensamento de uma época e o pensamento de uma outra época, justamente quando se insere num contexto assim, totalmente distinto, né? Religioso, de uma religião estabelecida, porque na antiguidade, na Grécia antiga,
a religião era politeísta e tinha diversos deuses. Aqui não, aqui já é outra coisa, já é um Deus estabelecido e vem com essas questões de dever. E também a gente pode notar que, como a gente estava falando sobre Platão e Aristóteles, que são os dois grandes cânones da filosofia grega antiga, né, os filósofos mais importantes da antiguidade, aqui a gente já pode trazer, digamos, as ideias de um outro pensador, que é importante, também um grande cânone, só que no lado medievo, que é o Santo Agostinho, né? Porque o Pet ele já traz essa questão para a gente do pecado original, do impulso da nossa liberdade, esse impulso se direciona para o mal justamente por causa do nosso livre-arbítrio, e é o Santo Agostinho que vai, digamos, teorizar essa questão do livre-arbítrio, né? Que a gente, digamos, tem essa tendência para ir na direção do mal, e quando a gente vai na direção do mal, a gente está seguindo um caminho contrário ao caminho da divindade. E é justamente seguindo o caminho em direção à divindade que a gente estaria vivendo uma vida virtuosa, uma vida dirigida para Deus. E é justamente nesse sentido que isso que o Pet traz para a gente nessa relação entre ética e religião se insere, né? Por beber muito da filosofia antiga, alguns preceitos que a gente vê na antiguidade, a gente vê claramente na religião, principalmente no cristianismo, na questão das virtudes, né, do agir virtuoso, do bem. Essas coisas já estavam lá e continuam com o cristianismo. Então, talvez isso tornou ainda mais fácil entender como é que funciona o cristianismo, ou seguir esses princípios. A coisa já estava em pauta, já estava discutindo com Sócrates e continuou sendo discutida, sendo tratada, sendo debatida. E vai continuar sendo discutida, né? Porque nas próximas aulas aqui a gente vai ver as ideias de outros pensadores posteriores a esse pensamento que é antigo, esse pensamento religioso inserido no medievo, né? A gente vai ver ideias dos pensadores modernos, talvez também ideias dos pensadores contemporâneos. Bom, galera. Acho que é importante também a gente deixar assim claro que aqui a gente está falando de uma filosofia antiga e medieval, que a gente vê que é uma coisa de muito tempo atrás, mas que não é descartável, né? As coisas, elas, não é porque é uma coisa muito antiga que eu vou pensar assim, não, isso aqui não existe mais. Não, porque como a gente vai ver, a filosofia ela é uma construção, né? Eu me deparo com algo que já existe e tento superar aquilo. Então, para que a gente entenda o que está sendo discutido de política moral, de ética moral, de ações das pessoas, de convívio em sociedade, a gente não pode só pegar o que está acontecendo hoje. A gente tem que ver as consequências do que veio antes, né? Então, por isso que a gente estuda filosofia antiga, da Grécia Antiga, por isso que a gente estuda a Europa medieval ali, porque realmente são essas coisas que fizeram a nossa sociedade pensar do jeito que a gente pensa hoje, de debater as questões que a gente debate. É justamente essa coisa da moral. A moral é eu aproveitar uma cultura que foi deixada para mim, né, como se fosse um tesouro que os antigos deixaram, e escavar ele e mexer ali para ver o que presta, o que não presta, o que a gente pode mudar, o que a gente pode continuar, o que tem que avançar. Então é muito importante a gente conhecer o passado para discutir o presente também. Muito bem falado, Tobias. Eu acredito que realmente é nesse sentido, né? O tesouro que foi deixado pelos antigos, né? Que a gente pode recorrer a este tesouro, né? E rever as nossas ações no mundo contemporâneo, né? A partir daquilo que foi pensado no mundo antigo, né? Eu acho muito interessante isso que você falou, cara. Bom, galera, acho que a gente pode ficar por aqui. Vocês têm alguma coisa para comentar? Para agradecer, né, vocês, continuem persistindo ver os vídeos com a gente vai avançar mais no próximo vídeo e a gente vai entrar mais nesses aspectos da moral, da ética, e como vocês estão vendo, é um assunto interessante, né, a gente pode fazer muito mais cotidiano. Eu peço que vocês continuem acompanhando os vídeos, é bacana. Só queria pedir para que eles continuassem, não deixassem a gente falando sozinho, né, ver esses vídeos, fazer essas atividades, fizesse as atividades para que uma oportunidade de fixar o conteúdo, né? Fazer atividade com carinho, pensando em tudo que a gente falou, acho que dá para dar uma ajuda para vocês nessa atividade aí. E é isso, queria agradecer também. Eu também agradeço a atenção de todos vocês.
e pedir para que vocês continuem assistindo essa sequência de vídeos aí que a gente vai estar produzindo. E espero que a gente esteja ajudando vocês de alguma forma com esses vídeos que a gente está fazendo aqui para vocês sobre os pets, ok? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que período do dia vocês estão. E é isso, obrigado, valeu pela atenção aí.